Olá, meus queridos sem filtros. Nós estamos aqui em cenário novo, a voz é a mesma, mas os meus cabelos mudaram, repaginei, não é assim que a gente faz? Pois é, mas o assunto hoje aqui é muito sério. Rio 40 graus, aquele sol pipocando lá fora, quem poderá nos salvar? Pois é, eu vou falar de um produto aqui que muita gente despreza, ignora, sabe que é importante, guarda no armário e acha que não precisa, chamado filtro solar. Para quem não me conhece, eu sou a Fran Sem Filtro, ou Doutora Francine. Nós estamos no canal Fran Sem Filtro, que você vai curtir, comentar, compartilhar, deixar o seu comentário. Eu vou puxar a vinheta e volto falando desse assunto primordial que é filtro solar. E, gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, viu? Mas veja, o que é filtro solar? O filtro solar, pense nele como um protetor, como um salvador da pátria. Muita gente valoriza aquele produto que pagou caríssimo, mas não valoriza o seu filtro solar. Como é que ele funciona? Ele funciona como uma barreira que vai te proteger contra as incidências dos raios ultravioletas, que são muito danosos. O que eles fazem? Atingem o teu DNA, o meu DNA, e além de queimar, eles fazem com que a gente tenha envelhecimento precoce. Ai, doutora Francine, mas o sol é sempre prejudicial? Não, gente, não vamos exagerar. Não sejamos nem tão céu, nem tão terra. O fato é que ficar sem sol é prejudicial, mas o excesso dele também é ruim. Então, o filtro solar, ele tá ali como mediador dessa conversa, dessa briga toda, tá? E para começo de conversa, existem dois tipos de filtro solar. Um filtro solar chamado químico, e um filtro solar chamado físico. Vamos começar pelo físico, que ele é bem mais antigo. Quem tem a minha idade ou é um pouquinho mais velho, vai reconhecer esse filtro solar. Lembra quando a mãe da gente colocava a gente lá no sol e passava aquele filtro branco, que a gente ficava com aquela cara branca, parecendo hipoglós? Pois é, esse é um filtro solar chamado mineral, ou um filtro físico. Ele é composto de substâncias químicas que vão criar uma barreira na sua pele. Barreira, é uma parede de tijolo. Então o sol vai incidir, consequentemente não vai conseguir adentrar e você vai ter uma proteção. Ele é muito indicado para criança, para gestante, para pessoas que têm pele sensível, como por exemplo a rosácea. Agora existe o outro lado, que são os filtros solares mais modernosos agora, que são os filtros solares químicos ou orgânicos, a maioria deles que tem no mercado aí. Eles possuem também compostos químicos, só que esses compostos, eles fazem com que aquela incidência daquele raio seja amenizada. E quando ela é amenizada, ela é transformada em energia mais suave, uma coisa mais light e, consequentemente, também protege. Nós acabamos usando os dois tipos, porque na maioria das vezes no mercado isso está misturado, mas o filtro solar é o item mais caro do seu armário. E ele é mais caro por quê? Não só pelo valor dele, mas ele é mais caro quando você compra e não usa, viu? E vem cá, filtro solar não é vaidade, é saúde. Ele é o melhor anti-envelhecimento que existe e ele te protege, fazendo com que você evite o aparecimento de câncer de pele. Gente, como é que a gente escolhe o melhor filtro solar? Primeira coisinha que vocês vão fazer a gentileza de fazer quando forem à farmácia ou forem escolher o protetor aonde vocês quiserem. Protetor solar tem número na frente, não tem? É o que a gente chama de fator de proteção solar, que é o FPS. Ele tem um número.
E como é que a gente calcula esse número como ele sendo bom? E por que existem tantas diferenças? Começando 10, 15, 20, chegando a 60, chegando a 100. Antigamente, a gente fazia o cálculo da durabilidade do protetor da seguinte forma. O tempo que você demora para começar a ficar vermelho no sol, vezes o fator de proteção solar. Então vamos lá. Eu, Fran, demoro 5 minutos para começar a ficar vermelha no sol. Então, se eu demoro 5 minutos, eu vou usar um fator de proteção 60. 5 vezes 6, 30, 300 minutos, né? 60 vezes 5. Então, 300 minutos era o tempo de durabilidade desse fator, tá? Teoricamente, esse cálculo matemático, que é muito objetivo, funciona. Funciona, amores, ele funciona. Só que eu tenho que levar em consideração o seguinte: a Fran passou o filtro de proteção solar 60 e ficou dentro deste ambiente sem suar, sem passar a mão no rosto, sem passar a mão no corpo, sem usar toalha. Ele funciona, esse cálculo? Funciona. A Fran passou esse protetor solar e foi para o mar, foi para a piscina, tá suando para burro, tá usando uma toalhinha ali para limpar o rosto. Ele vai ter essa durabilidade? Não vai, meus amores. Ele não vai. Então, esse cálculo, teoricamente muito bonito, ele funciona em alguns ambientes e em outros não. O fato é, quanto mais elevado o fator de proteção, maior a sua chance de estar protegida, desde que você não tire esse fator de proteção da cara e do seu corpinho, tá? Então tem toda essa situação. Vai pro mar, onda bateu, lavou, você tem que repor num período muito menor. Não são os 300 minutos ali. Ai, passou os 300 minutos, acabou a proteção. Não, você vai ter que repor antes. Então, protetor solar, ele tem uma coisinha importante, ele tem uma dica importante. Não adianta levantar, escovar os dentes e passar ele e só repassar no outro dia. Não. Filtro solar é uma coisinha que tem que andar com você, como se fosse a sua alma. Tá bom? Fran, qual protetor eu compro e quanto eu passo? Bora lá. Espia só que isso é importante. Vai depender da sua pele. Você é adolescente, está com a pele cheia de espinha, com a pele oleosa. Você é uma mulher que está na menopausa, pré-menopausa, está com hormônio desregulado, também está com essa zona aqui, ó, T, né? Testa, nariz, toda oleosa, queixo oleoso. Você vai chegar lá na farmácia e você vai procurar um protetor para a pele oleosa. O que é um protetor para a pele oleosa? Vamos lá. Você concorda comigo que se eu já tenho a pele com gordura, eu não posso colocar um protetor que seja grosso em gordura, que seja com aspecto de creme? Pois bem, eu tenho que usar um protetor que ele seja mais fluido, que ele tenha o que a gente chama de toque seco. Então lá na caixinha vai estar escrito protetor para pele oleosa, protetor fluido, protetor com toque seco. Ele geralmente é mais líquido. Ele vai fazer com que você absorva mais rápido esse protetor. Você tem a pele sensível ou você tem rosácea? Opte por um protetor de origem mineral, né, que nós já explicamos no início do vídeo. Sem cor, sem cheiro, com características mais puras de bloqueio, para que você não venha desencadear essa rosácea por um produto químico. Fran, mas a minha pele não é oleosa, a minha pele é seca. Meu amor, aí você pode deitar e rolar nos protetores, porque você pode usar os protetores de aspecto mais cremoso, porque além de proteger, eles vão ajudar na sua hidratação. Agora eu vou te dar uma dica que é para todo mundo, mas principalmente para quem tem melasma. Primeira coisa, acordou, escovou o dentinho, fez o teu home care, que é um próximo assunto que nós vamos trabalhar aqui. Vai passar o seu protetor, passe uma camada generosa sem cor e depois passe uma camada generosa com cor no restante do dia. Uma dica para todo mundo,
Compre um protetor solar sem cor e compre um protetor solar em pó. Por que você está falando isso, Fran? Porque eu, Francine, odeio passar protetor solar e ficar com aquilo melecando. Eu preciso levantar o que eu estou fazendo, ir para o banheiro, ir para um espelho, passar, lavar a mão, retocar. Um protetor solar em pó, você vai repor o pó e vai ficar com a carinha linda ainda de maquiagem, tá? Uma excelente dica para você, sem sujar mãozinhas. Sem sujar mãozinhas. Ele é um protetor que é um pó, como se fosse um pó desse de maquiagem. Você leva na bolsa, você coloca na sua mesa e tá tudo certo. E você vai fazendo aquilo que a gente chama de empilhamento, camada por camada. E aí você só vai lavar esse rostinho lá no final do dia, com shampoozinho neutro, quando você for tomar o seu banhinho, se você estiver pronto para dormir, para ficar na sua casa de boa, tá? Quantidade. Gente, aí é que a maioria das pessoas erram. A maioria das pessoas compra protetor solar e passa um pingo aqui, um aqui e um aqui. E acha que tá protegido. É melhor não passar nada, tá? Melhor você não passar nada. Porque não tá adiantando nada. Quantidade. Sabe aquela colherzinha de sopa? Sabe? A sopinha? Pois é. É aquela quantidade que você tem que passar no rosto e no pescoço, tá? É essa quantidade. Para quem não tem colher de sopa rápido em casa, vou dar uma dica. Eu tô com o meu protetor aqui, ó. Sem medo, você vai colocar aqui. É essa a quantidade. Meus dedos são pequenos, tá, gente? Então, enfim. Mas é essa a quantidade que você vai usar. Eu não vou passar agora no meu rosto, porque eu tô de maquiagem, né? Por favor. Mas já vou acabar usando para as minhas mãos também, para os meus braços. Mas não esqueça, esta é a quantidade, é o mínimo necessário para que você tenha uma proteção adequada. Então, protetor solar bom é aquele que você compra e dura no máximo um mesinho, viu, gente? Um mesinho. E claro, gente, não é só pro rosto. Eu tô falando de rosto aqui porque o foco, muitas vezes, da nossa conversa é rosto, pescoço. Mas é o corpo inteiro. É o corpo inteiro. Expôs ao sol, tem que passar protetor, a não ser que você esteja se expondo ao sol naquela dosagem adequada pela manhã, da qual ela estimula a produção de vitamina D, que é maravilhoso, após as 4:30 da tarde. Enfim, tem todo um horário adequado para exposição solar sem filtro. Mas você vai correr no meio da rua, meio-dia, por favor, se proteja. Ai, doutora, mas eu ouvi falar que tem protetor que protege melhor em piscina, protege melhor em praia. Gente, não existe isso não, tá? A diferença é que quando você tá na praia, tem areia, o atrito dessa areia com a pele, ela faz você perder esse protetor muito mais rapidamente. Então a reposição, ela também tem que ser mais rapidamente, tá? E não esqueça, saiu da água, seque e aí passe o protetor, porque senão você vai estar diluindo essa quantidade, ela vai estar escorrendo. Então vamos lá, não importa a cor da sua pele, o que vai variar, tá? O que vai variar é o filtro de proteção, né? A função da proteção. Se você tem uma pele mais escura, você pode se dar ao luxo de usar um fator de proteção um pouquinho menor, né? E se você é branquelinha, como eu, o filtro de proteção, gente, só lamento, é de 60 para cima, porque, assim como eu, branquinha gesso, você vai ficar um vermelho camarão. O que não muda? A quantidade, porque a quantidade está diretamente ligada à eficiência do protetor. Tá? Eu espero que você tenha gostado muito desse assunto. Eu fui muito direta, né? Muito direta, porque todos vocês precisam saber e utilizar as informações de forma palpável. Esse aqui é o Fran Sem Filtro.